Eu sou Adélia Borges, nascida em Minas Gerais, mas desde início de 1970 moro em São Paulo. Fiz a Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA USP, e entrei no feminismo via jornalismo. Como repórter do jornal Estado de São Paulo, comecei a fazer várias reportagens sobre a situação da mulher, e eu também era editora contribuinte do semanário de esquerda Movimento, um semanário que se editava em São Paulo por uma equipe que já tinha feito um outro jornal alternativo, que era o semanário Opinião, feito no Rio de Janeiro. Por uma ocasião, eu tirei férias do Estadão onde eu trabalhava para coordenar uma edição especial do jornal Movimento sobre o trabalho da mulher no Brasil. Fizemos reportagens no Brasil todo, desde as quebradeiras de coco de Babaçu, lá no Maranhão, empregadas domésticas, mulheres nas mais variadas profissões, textos de especialistas e estatísticas sobre quantas andava a situação da mulher no trabalho. Você vê que esse era um tema tão palpitante e tão difícil de ser abordado que a censura censurou tudo. 95% do conteúdo da edição foi cortada pelos censores que iam na própria redação para cortar o material. Cortaram, inclusive, as estatísticas do IBGE que mostravam a inserção da mulher no mercado de trabalho. Cortaram todas as referências à dupla jornada de trabalho, que desde sempre a mulher exerce. A mulher, quando trabalha fora de casa, continua acumulando o trabalho doméstico. E realmente, assim, para a gente, esse corte tão brutal pela censura, via Ministério da Justiça, da ditadura militar, esse fato deu a entender para a gente essa dimensão da importância desse tema, e era um tema que não se falava. Porque nos ambientes de esquerda se falava, não, primeiro você tem que garantir a democracia no país como um todo, você tem que garantir condições melhores para a sociedade como um todo, e depois discutir essas questões, como essas questões da mulher, que seriam então consideradas questões secundárias. E isso deu para a gente essa dimensão do potencial, inclusive, de mexer com as estruturas, né? De quando você pensa em toda aquela força de trabalho, estava já incorporada e, no entanto, não se podia falar sobre isso. Isso foi em 1976, em pleno auge da censura à imprensa no Brasil, na ditadura militar. Em 1981, a Fundação Carlos Chagas decidiu fazer uma newsletter, fazer um boletim que conectasse já as pesquisas que começavam a pipocar nas universidades e nas instituições de pesquisa brasileiras sobre a questão da mulher. Então conseguiu um financiamento com uma instituição do exterior, a Fundação Ford, e formou o que seria esse boletim para conectar pesquisadoras que estavam dispersas pelo país. E me chamaram para ser editora desse boletim. Acho que pela experiência minha de jornalismo, eu propus que a gente ampliasse isso, que a gente, sem perder essa característica de fazer essa conexão, que a gente também fosse às ruas, fosse às bancas de jornais, quando pudesse ser vendido não só uma circulação restrita entre assinantes, mas fazer um jornal mesmo. Foi assim que fizemos, foi um jornal que nasce em 1981, no âmbito de uma instituição voltada à pesquisa, mas já com grandes nomes, né? A gente tinha desde a Carmen da Silva, que era uma colunista da revista Cláudia, uma mulher, uma feminista antes dessa palavra existir, escrevia as cartas de aconselhamento das leitoras na revista Cláudia. Até tínhamos antropólogas como Ruth Cardoso, psicanalistas como Maria Rita Kell, e tudo sob a orientação das pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas, com destaque para Fúvia Rosenberg, que atuava no projeto especificamente, e uma participação muito intensa também da Carmen Barroso, que já era uma pesquisadora que já vinha pesquisando há bastante tempo sobre esse tema. E muitas outras mulheres ilustres do país, Eva Bley, Lélia Gonzalez, Rosisca Darcy de Oliveira, aqui do Rio,
e realmente foi uma conjunção de mulheres e fazendo um jornalismo que se opunha ao que era o jornalismo naquele momento, porque você tinha as mulheres só em duas situações, ou nas revistas masculinas, no caso a Mulher Pelada, né, para os homens olharem, ou a dona de casa de avental, mãe, nas revistas femininas. Então você tinha essa visão dual, ou ela era tipo de uma prostituta, ou ela era uma santa, uma dona de casa, uma mãe de família. Isso nas revistas especializadas, tanto na revista masculina quanto na revista dita feminina. E na imprensa em geral era uma voz inexistente, totalmente inexistente. Então, para a gente entrar nesse meio foi uma forma de dizer: existimos, temos nossa condição de ser mulher no Brasil hoje, tem suas especificidades, nós queremos discutir essas questões. Agora, a gente tinha reuniões do Conselho Editorial que eram muito ricas e a gente trouxe à tona assuntos que não tinham sido falados até então, né? Por exemplo, hoje a gente vê assuntos muito debatidos e que naquele momento não se falava. A questão da violência sexual, por exemplo, a questão do estupro cometido por familiares, por pais, por padrastros, por avós, estupro dentro de casa, né? Eu me lembro que naquele momento saiu um livro chamado Nunca Contei a Ninguém, era o título do livro. E realmente isso são vozes muito difíceis, porque você tem uma culpabilização da mulher, né? E foram então temas que a gente veio trazendo com uma periodicidade bimestral, e eu acho que marcou época, né? O Mulherio dentro com essa característica, né? Um jornal apartidário, muito plural, né? Refletindo não uma corrente do feminismo, mas o movimento de mulheres como um todo. Um nome um pouco jocoso que nos foi sugerido pela Carmen da Silva, da revista Cláudia, que trouxe um pouco de humor também. E era uma expressão que, em geral, ela era usada muito como uma conotação negativa, tipo um grupo de mulheres, esse mulherio, né? Agora a gente vê que se você pega o dicionário, ainda hoje, os termos relacionados à mulher, eles são sempre mais pejorativos, né? Um homem público é um homem que se dedica à causa pública, é uma pessoa que se esforça. Uma mulher pública é sinônimo de prostituta. Então você tem as mesmas expressões para um e para outro, vistas de formas muito diferentes. A gente então falava muito da educação de crianças, como que você faz uma educação não sexista para suas filhas, para os seus filhos também. A gente discutia muito essa questão que a sociedade imputava apenas às mães a tarefa de cuidar de seus filhos, então a gente trouxe à tona a questão das creches. Enfim, são múltiplas abordagens e muito interessante que a gente não partia de uma vitimização da mulher, a gente não adotava o papel das coitadinhas e não, pessoas afirmativas, pessoas que estão discutindo os seus temas. As mulheres lésbicas algumas tinham seus próprios jornais, né? Então tinha alguns movimentos, porque o Jornal Mulherio ele nasce dentro dessa instituição de pesquisa e dentro dessa conformação bastante plural. A gente tinha também um jornal chamado Brasil Mulher, que era de um coletivo de mulheres, e Nós Mulheres, de outro coletivo de mulheres. E aí mais folhetos ou jornais com circulação não tão regular, mas dos vários grupos, inclusive das mulheres lésbicas que naquele momento se empoderavam e começavam a surgir à tona para mostrar seu rosto e discutir suas questões. Mas eram discussões mais localizadas, né? A gente está falando de começo, bem início da década de 80, final da década de 70, início da década de 80, quando esses temas ainda eram tabus.
mas a gente tratava dentro do mulherio, mas dentro dessa pauta plural. E sobre a questão da mulher negra, a gente fazia um esforço deliberado para tratar desse assunto, tanto com a presença de mulheres negras convidadas para o conselho editorial e também para participar das reuniões de pauta, quanto como assunto mesmo, né, que você via penalizações. Se você vê a mulher já como um setor da sociedade, aliás, maioria, mas vista ali como uma coisa, como se fosse uma minoria, mas uma coisa meio de segunda classe, de segunda categoria, dentro das mulheres, as mulheres pobres mais penalizadas, as negras mais penalizadas, muito mais, e as lésbicas também muito mais. Isso no momento em que você não tinha nenhum meio de comunicação de maior alcance debatendo esses temas como hoje a gente tem. O Brasil Mulher e o Nós Mulheres eram jornais feitos por coletivos de mulheres. No mulherio havia uma tentativa de profissionalização. Então eu, por exemplo, era uma assalariada, as jornalistas convidadas a escrever eram pagos pelas suas colaborações, você tinha as pessoas que faziam charges, ilustrações, também eram pagas, era um valor pequeno, mas havia uma tentativa de profissionalização. Então era uma mistura de um trabalho profissional e de uma militância, né? Uma militância por uma mudança na forma como a sociedade via, né, a questão da mulher. Então havia essa diferença e os outros grupos, eles como grupos bastante coesos, elas eram muito apaixonadas na defesa dos seus pontos de vista, que às vezes não coincidiam com os pontos de vista de alguém do outro coletivo, né? Agora, para ser sincera, assim, eu não lembro exatamente as diferenças, não. A mídia dita séria, né? A mídia, os jornais diários, as televisões, nesses canais não havia um menor espaço para qualquer notícia relacionada a questões da mulher, seja a falta de creche para colocar seu filho, seja a questão de dupla jornada de trabalho, seja a questão do direito ao aborto, seja a questão da saúde da mulher, do planejamento familiar. Eventualmente esses temas eram tratados, mas muito com o viés masculino ou com o viés da pessoa, do especialista, né, digamos assim, não da mulher, não da representantes da própria mulher. Fora isso, então, inexistia nos jornais diários, nas revistas semanais e nas televisões. E fora isso, você tinha as revistas especializadas que você tinha essa visão dual. Ou a mulher estava muito presente na revista masculina como um objeto de desejo, a mulher nua, ou a mulher dentro das revistas femininas como um ser totalmente domesticado, quase que assexuado, cujo único interesse é cuidar dos filhos e ser uma boa dona de casa. Agora, o que é bastante importante é que esses jornais, quando eles surgem, eles procuram trazer ao debate também os homens. Então, no Mulherio, a gente teve colaborações fantásticas. Uma colaboração frequente que a gente tinha era do Enfio, que desenhava, o Miguel Paiva, que tinha personagens também fazendo charges com personagens muito vibrantes, contando um pouco dessa revolução de costumes que estava em pleno curso, né? Uma preocupação bastante grande do Mulherio era chegar até os editores dos jornais. Então a gente tinha os editores, os jornalistas como um público-alvo preferencial, porque a gente queria fazer a cabeça dessas pessoas para que isso redundasse num efeito multiplicador, já que eram pessoas com a mídia nas mãos, né? A gente não conseguiu muito, mas acho que, enfim, muita coisa começou a mudar. Naquele momento, anos 1980, os meios de comunicação estavam nas mãos de poucas pessoas, poucos grupos econômicos, hegemônicos, né?
Então, a informação que chegava ao público era a informação que os donos dessas empresas queriam que fosse divulgada. As informações que eles não queriam ver divulgadas ou que eles achavam irrelevantes do ponto de vista deles, e sempre isso é uma apreciação subjetiva, né? Acontece tanta coisa no mundo, ontem aconteceu tanta coisa, como é que os jornais selecionam aquilo que eles vão abordar? Há um grau de subjetividade enorme nisso. E há um grau de controle, né, de tentativa de controle também da informação. Então, naquele momento, o que a imprensa alternativa significou foi ser uma voz dissonante, uma voz contra isso que está aí. Agora, com muita dificuldade, né? Lutando com todo tipo de dificuldade, porque o meio era o meio impresso, é muito caro, ainda hoje é muito caro você imprimir, você comprar papel, você fazer o fotolito, você imprimir, aí depois você distribuir isso. Então, uma coisa... Mas eu acho que foram com maiores tiragens ou menores tiragens, mesmo as pequenas tiragens, elas tiveram uma influência muito grande. E foram influenciando também os outros, contaminando meios de comunicação mais massiva. No meu caso, por exemplo, em 1984, eu sou convidada a dirigir um programa diário na TV Cultura em São Paulo, chamado Palavra de Mulher, que era quase que um olhar feminino sobre as coisas do mundo. Então a gente trazia vários assuntos à baila, inclusive não eram só assuntos de mulher, entre aspas, mas, por exemplo, foi o primeiro lugar que se falou de uma forma mais regular sobre a questão da ecologia. A gente tinha um quadro semanal que se chamava Palavra de Índio, que era a visão dos índios sobre as coisas que estavam acontecendo, e era onde a gente discutia essas questões todas, né, para uma audiência já bem maior do que uma audiência do que os leitores de um jornal. Agora, eu acho que hoje você tem essa democratização total tanto da emissão da informação quanto da recepção. Eu acho que, basicamente, a gente tem as redes sociais, elas quebraram com essa hegemonia dos meios de comunicação pelos grandes grupos econômicos. Agora, elas ameaçam outras coisas, né? Porque também são lugares em que qualquer pessoa pode escrever o que bem entender, inclusive criar boatos, criar coisas que levam e criar mentiras que parecem verdades. E aí a gente vê, né, a eleição do Trump nos Estados Unidos, como foi a criação de uma sensação de medo que foi muito estimulada pela postagem de absurdos, né, nas redes sociais. Mas eu acho que no campo da mulher, essa possibilidade da gente poder dizer o que a gente quer, cada pessoa dizer o que quiser para a sua audiência, na sua rede, eu acho que ela é muito positiva. Não sei exatamente em que dia eu me descobri feminista, mas eu acho que desde sempre, né? Eu sou 7ª filha fui educada para ser dona de casa, para ser, inclusive na minha casa, meus pais com pouca instrução, e meu pai dizia, você não precisa estudar, você vai casar. Para que você precisa estudar? Mas minha mãe não, sempre nos estimulando e estimulando as filhas mulheres especialmente a terem uma carreira, a terem uma profissão, a poderem se satisfazer, ter uma vida mais plena e não só ficar circunscrita ao ambiente doméstico como ela própria teve que ser assim. Então acho que desde pequena eu tinha essa visão de que poderíamos alçar voos e tudo. Eu acho que nessa geração inicial, às vezes o feminismo era um rótulo que incomodava muito as outras pessoas. Então era um rótulo que, em vez de aproximar a gente da sociedade como um todo e dos homens e tudo, às vezes até reforçava um estranhamento e daí um distanciamento. Então acho que era um rótulo que muitas vezes não se afirmava assim com todas as letras, por isso, né, porque o que se buscava, quer dizer, você tinha
pessoas mulheres que iam mais por uma estratégia do confronto e tinha outras que iam por uma estratégia do diálogo, do debate, do trazer à luz as questões. Me lembro bem que um dos títulos do Jornal Mulherio, era assim, os surdos falam às mudas. Os surdos eram os homens que não ouviam o que as mulheres queriam dizer e as mudas eram as mulheres que houve naquele momento uma pesquisa que se mostrou, pesquisa feita com critérios científicos na Inglaterra, que apesar disso que se diz que mulher fala muito, não, mulher fala muito menos do que o homem. Só que esse muito é uma avaliação subjetiva baseada assim, bom, eu não quero ouvir nada de você. Se você já fala um pouquinho que seja, eu já acho muito. Então, por isso que a gente brincou com o título, surdos falam as mudas, né? Então, era uma intenção de ser uma voz que queria ser ouvida. Então, muitas vezes, se não era nessa base do confronto, era na base do diálogo. Então, muitas vezes, a gente não levantava a bandeira em qualquer lugar, a bandeira feminista, né? Agora, eu acho que eu sou feminista desde sempre, procurei educar meus filhos dentro dessa visão e hoje fico feliz de ver como isso se espalhou tremendamente, né? Eu acho que foram inúmeros os legados e acho que eles vão se somando, né? A luta das sufragistas na década de 1930, com Berta Lutz, por exemplo, à frente, foi uma luta muito importante e eu acho que aí vão se somando contribuições e contribuições. Eu acho que a nossa luta, assim, de todo mundo que se envolveu em algum momento com expressar a condição feminina através da imprensa escrita. Eu acho que a gente está vendo vários programas de televisão em que você tem um protagonismo feminino que era absolutamente impensável na década de 70, na década de 80. Acho que o legado principal foi esse, temos uma voz, queremos que essa voz seja ouvida e nós temos coisas importantes para dizer e coisas que podem melhorar não só a vida da gente, mas podem melhorar o mundo. Acho que com a nossa visão a gente quer trazer isso à tona e conquistar a luz do sol para poder falar isso, conquistar os espaços públicos, os espaços da mídia, não ficar lá confinadas a um lugar à beira de um fogão, né? Ou seja, hoje a gente vê uma das palavras de ordem, o lugar da mulher é onde ela quiser estar, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. São coisas muito simbólicas assim que mostram uma mudança de postura.